mais uma vez, bom dia, um feliz sábado para todos os amigos e irmãos que estão nos assistindo. E eu gosto sempre de começar as mensagens, sempre dizendo, irmãos, que o que a gente vai falar é uma visão diferente, que a gente tem um pouquinho de alguns textos e assuntos da Bíblia, uma visão mais espiritual. E eu costumo também dizer que eu não sou o dono da verdade, e nós devemos buscar cada um por si mesmo a verdade em Deus, que é o único que tem realmente, de fato, a verdade em si mesmo e pode nos ensinar e nos mostrar o caminho e tudo aquilo que é verdadeiro, né? Eu espero apenas estar sendo agora, nesse momento, um canal pela qual Deus possa, de alguma maneira, transmitir a sua mensagem aos irmãos, né? E isso possa causar em cada um positivamente um despertar, um desejo de se aproximar mais de Deus, um desejo de se aproximar mais da palavra de Deus, de buscar mais, através da palavra de Deus, as coisas de Deus, e dessa forma se preparar para o reino de Deus, que é o mais importante para cada um de nós, né? Bom, na última mensagem, a gente falou sobre o homem do pecado, não sei, os irmãos, alguns que estão aí, que talvez tenham nos ouvido. A gente falou sobre o homem do pecado, né? O anticristo, e a gente mostrou um pouquinho a nossa visão, tentando mostrar para os irmãos que alguns têm um entendimento de que esse personagem aqui na Bíblia, né, narrado no livro de Tessalonicenses, seria uma pessoa em especial, né? Alguém que surgiria nos últimos tempos para enganar a humanidade, enfim, levar o homem à perdição e ao afastamento de Deus. E a gente tentou mostrar, e vai comentar um pouquinho mais, talvez, nessa mensagem, sobre esse personagem lá de Tessalonicenses, que ele está, de certa forma, entrelaçado com outros textos da Bíblia, bastante interessantes, que a gente vai tentar, de alguma maneira, aqui mostrar. Bom, eu queria abrir aqui a mensagem baseando no texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mencionei o versículo 14 para o irmão Ricardinho, para que ele possa disponibilizar os textos através aí da plataforma, para os irmãos lerem, né? Que fala do homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, para o homem natural, né? E o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, né? E eu gostaria de ampliar um pouquinho mais esse texto, dizendo, né, do versículo 13 até o 16, que diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, é dessa forma que a gente tem procurado estudar a palavra de Deus, analisar os textos da Bíblia, buscando uma visão espiritual, um entendimento espiritual, porque, segundo o que acabamos de ler aqui, é dessa forma que a gente deve procurar o entendimento da verdade e do que Deus quer nos ensinar e nos mostrar. Então, conferindo coisas espirituais com espirituais, né? E diz aqui no versículo 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o texto, né, nós podemos dizer que o texto aqui está dizendo que o homem espiritual, ele analisa todas as coisas, né? Esse julga aqui, eu entendo como se o homem espiritual que analisa, busca analisar, né? Como dizem outros textos, examinar todas as coisas, retende o que é bom, né? E aqui ele está dizendo que ele analisa todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, não é analisado, né, por ninguém. E aí ele acrescenta, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? É o verso 16, né? Ou seja, quem é que pode instruir? O Senhor. Sendo ele o Senhor, o dono da verdade, a própria verdade em si, né? Então a verdade está apenas nele.
em Cristo, né, em Deus e em Cristo, seu Filho, que recebe de Deus toda a revelação e transmite a todos nós, né? E aí ele diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ter a mente de Cristo, é, aqui num dos entendimentos, é ter a humildade de reconhecer que a gente depende de Deus, assim como Jesus depende de Deus para ter o entendimento e o conhecimento e a revelação, como está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, Deus revelou a Cristo, né? E ele, por intermédio do seu anjo, transmitiu à igreja a mensagem. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que a gente precisa de Deus para conhecer a verdade. Não está baseada no homem, a verdade não está no ser humano, né? Ela está baseada apenas em Deus. Então, isso é inicialmente falando isso. Então, os irmãos não entendam que eu estou querendo aqui transmitir a verdade absoluta, mas apenas um entendimento, né, que a gente tem na medida que a gente vai lendo e compreendendo os textos, né? Irmãos, o tema de hoje fala sobre a batalha, né? A batalha final, né? A batalha final. Bom, a gente está vivendo num momento de polarização do mundo, né? E o mundo está dividido e se dividindo cada vez mais, né? E essa divisão é um fato até profético, está relatado biblicamente, né? E a gente vê essa polarização crescendo cada vez maior no mundo, né? É uma polarização política, sectária, onde está separando as pessoas em classes, em grupos, enfim, né? E o tema, logicamente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Armagedon, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa batalha que teve origem, né, no céu. A primeira batalha, né, a gente, pelos relatos da Bíblia, a gente entende que se originou lá no céu, em algum ponto da eternidade, que a Bíblia não revela, né, quando foi esse conflito, quando começou esse conflito, mas em algum ponto do passado houve então um conflito no céu e esse conflito então ele se transferiu do céu aqui para onde nós estamos vivendo hoje, que é a Terra, né? Então, a gente vai ver aqui, através de... É interessante, irmãos, quando a gente começa a ter uma visão espiritual, que a gente vai lendo alguns textos da Bíblia e a gente vai percebendo que vários deles estão falando da mesma coisa, porém com detalhes e formas diferentes, mas quando você analisa os textos com uma visão espiritual, você vai vendo que está falando da mesma coisa. E muitas das vezes a gente fica preocupado, né? Principalmente quando a gente menciona o livro do Apocalipse, muita gente acha que o livro do Apocalipse está falando apenas das coisas que vão acontecer no final dos tempos, né? Mas se a gente ter uma visão espiritual, a gente vai ver que o Apocalipse não está falando apenas só de coisas que vão acontecer nos últimos dias, no tempo final, mas de coisas que já vêm acontecendo também desde que o mundo existe, tá? Então, a mensagem de hoje, a gente está baseando ela em 3 textos principais, que é no livro de Efésios, no livro de Tessalonicenses e no próprio Apocalipse, né? Nós vamos ler esses 3 textos aqui e vamos tentar, de alguma maneira, de uma forma simples, não ser cansativo e tentar resumir aqui a mensagem de hoje para que os irmãos entendam o que a gente compreende do que é essa batalha final, né? Do que está acontecendo e por que a Bíblia fala, né, dessa batalha, né? A gente usa o termo batalha final, mas a Bíblia não fala de uma batalha final, ela fala da batalha. Ela fala de batalhas, ela fala de guerras. E guerras sempre existiram, desde que o pecado, infelizmente, entrou no mundo.
primeira luta, vamos dizer assim, né? E essa luta, alguém já pode estar imaginando, a primeira luta que aconteceu na Terra foi entre Abel e Caim. Não, a primeira luta não foi entre Abel e Caim. A primeira luta, né, que existiu foi a luta que, essa sim, é a principal luta, vamos dizer assim, a maior e mais ferrenha luta que o ser humano pode travar, que é a luta consigo mesmo. E essa luta se deu, a princípio, com o próprio inimigo, né, de nossas almas, com Satanás, e depois com Eva no paraíso e Adão, né, que tiveram que lutar contra seus próprios desejos pessoais. Essa é a verdadeira guerra que o homem vem travando já há séculos, né? Desde que o homem se entendeu, né? Buscou um autoconhecimento de si mesmo. Então, ele vem travando essa luta, que é uma luta interna, uma luta interior. A batalha, a grande batalha, da qual a gente vai estar falando aqui através desses textos, né? Então, vamos ler, então, irmãos, o texto que está em Apocalipse, que é o texto, vamos dizer assim, básico, principal de hoje, e Apocalipse 16, versículos 12 a 16. É interessante, irmãos, eu vou abrindo a Bíblia aqui, que quando a gente ler esses três textos, nós vamos ler os três textos em sequência, direto. Os irmãos começarem a abrir a mente, os irmãos vão perceber que, embora esteja falando assim de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer em seguida. Vamos ler lá, então, Apocalipse, capítulo 16, 12 a verso 16. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Bom, versículo 12 até o 16, então, diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse é o primeiro texto, né? Então, nesse texto, irmãos, veja, está falando aqui de uma batalha, né? Fala de um campo de batalha, fala de estratégias de batalha, né? Se os irmãos perceberem, está falando aqui de campo de batalha, de estratégia de batalha, da batalha em si, e dos personagens que compõem essa batalha. Ok? Então, vamos agora lá para o texto, então, de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Então, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vejam a similaridade, falando sobre volta, né, de Jesus. Lá no texto de Apocalipse também a gente vai perceber que fala dessa situação, né? Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane,
Veja, irmão, estratégia de batalha. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Veja, há, há um momento, né, para que tudo isso aconteça, tanto lá no livro do Apocalipse, quanto aqui, né, o apóstolo que escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele está falando praticamente as mesmas palavras do livro do Apocalipse, só que de uma forma diferente, se os irmãos estiverem percebendo o que eu estou dizendo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Sopro da sua boca. Veja, irmãos, espíritos que saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais. Veja, irmãos, que disse lá em Apocalipse, 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, do falso profeta e da besta, que vão reunir os reis para peleja. Segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais, e eles operam sinais, né, também, né? E prodígios de mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Notem, irmãos, lá em Apocalipse diz que o anjo lançou a sua taça, é o 6º flagelo, se não me engano, né? E voltando aqui lá em Apocalipse, conforme a gente viu, né? Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, se prepararam para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento. Então vi sair da boca do dragão. Então, veja, o anjo derrama a sua taça, né? E aqui diz que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, né? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, esses 2 textos aqui, eles têm tudo, na minha visão, tudo a ver um com o outro, né? Estão falando de um quase praticamente do mesmo evento, de uma maneira diferente, com palavras diferentes. Mas, se a gente for analisar, depois os irmãos podem ler e reler novamente os textos e irem comparando as situações que nós estamos mencionando aqui, os irmãos vão ver que parece que os textos eles falam de uma mesma coisa, né? O outro texto, né, que está em Efésios. Nós vamos lemos Apocalipse, lemos Tessalonicenses, agora vamos ler Efésios no capítulo 6. Olha que coisa interessante. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, Efésios, capítulo 6. E fala também de uma batalha. Olha que coisa interessante. No capítulo 6, do versículo 10 ao 13, né? Eu dei para o irmão Ricardinho apenas o texto, o verso, para ele colocar aí, o verso 12, mas quem está com a Bíblia, ele pode acompanhar aqui a leitura, a gente vai ler do verso 10 até o verso 13, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, nota, irmãos, a nossa luta, a batalha, não é contra a carne
não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 3 textos da palavra de Deus. 3 textos falando de uma mesma coisa, irmão. De uma batalha. Uma batalha que, para nós, cristãos, vai muito além do que essa batalha que o mundo está esperando aí e vendo de uma maneira diferente, chamada Batalha do Armagedon. Eu vejo essa Batalha do Armagedon, irmão, não como a batalha final, mas como o término de toda batalha, que começou lá no céu com a revolta, né, do inimigo contra o governo de Deus. E trouxe essa revolta do governo de Deus para a terra. E de lá para cá ele vem tentando implantar a sua forma de governo, tentando fazer o mundo acreditar que a forma de governo que ele, que o inimigo, né, ele digo o inimigo, é melhor do que a forma de governo de Deus. Então os irmãos perceberam, né? Só que, irmãos, na vida secular, né, nós precisamos, eu estava falando que o mundo, no início, né, de que o mundo vem se polarizando cada vez mais, né? Hoje se fala muito em esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita, principalmente na política, né? E eu sou uma pessoa que venho acompanhando muito essa questão política, principalmente no nosso país, e a gente percebe que essa polarização ela está tomando realmente cada vez maior proporção e os extremos estão sendo realmente buscados. E a gente sabe que o cristão ele deve buscar sempre um ponto de equilíbrio na sua vida, né? Na sua vida secular, né? No seu cotidiano, nas suas escolhas, nas suas decisões, né? O homem, o cristão principalmente, né? Precisa encontrar um ponto de equilíbrio, né? Na vida social, na vida política, na economia, a gente deve buscar um ponto de equilíbrio. Os extremos são perigosos. Os extremos, eles não são bons, né? A gente precisa realmente encontrar um ponto de equilíbrio. Só que no campo espiritual é um pouco diferente. E a gente vai tentar mostrar isso um pouquinho aqui em alguns outros versos que eu, infelizmente, não passei a tempo para o irmão Ricardinho, mas a gente vai tentar mencionar aqui um ou outro texto, para que os irmãos entendam, né? No campo espiritual, irmãos, não existe um meio termo, infelizmente, né? Segundo a Bíblia, né, a mornidão é ainda pior. Lá em Apocalipse fala que o estado de mornidão da igreja de Laodiceia fez com que Deus sentisse ânsias de vômito. Você vê a situação, né? A mornidão seria assim um meio termo, né? Um pelar, um pecar, né? Mas, como eu estava falando, irmãos, não existe meio termo no campo espiritual. A palavra de Deus diz que na vida espiritual é sim, sim e não, não, né? Diz que ninguém pode servir a 2 senhores, né? E na vida espiritual, irmãos, é tudo ou nada. Infelizmente é assim. É tudo ou nada. Não existe meia salvação. Não existe meia salvação. Ou está salvo, ou não está salvo. Essa é a realidade.
Não existe um meio termo. E isso é algo profético, e a gente vai ver isso acontecendo, e principalmente, irmãos, no nosso meio, com aqueles que são mais próximos de nós. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 10, né? Eu não sei se o irmão Ricardinho vai ter condição de colocar o texto, Mateus 10, 34, 36, é um texto conhecido, os irmãos já conhecem, mas eu vou ler apenas para não ficar só nas palavras, né? Vamos deixar que a Bíblia sempre fale para nós. Mateus capítulo 10, 34, 36, diz assim, o próprio Jesus falando, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, eu não sei quantos irmãos já tiveram ou têm ainda experiências dentro da sua própria casa, da sua própria família, em relação a essa questão espiritual, a sua visão espiritual, né? A maneira como você vê que nós devemos viver em relação àquilo que o seu parente, um filho, um pai, uma mãe, sei lá, alguém chegado a você, esposo, esposa até, né? Filhos, enfim, pessoas da sua própria família, próximos de você, que enxergam de maneira diferente, e isso tem causado divisão, causado problemas, causado brigas, batalhas dentro da sua própria casa, muitas das vezes. Isso é algo profético, irmãos. Se isso está acontecendo, os irmãos não devem se assustar e devem buscar mais a Deus, né, para entender o porquê isso está acontecendo. Se o problema está em si mesmo, em você, ou se o problema está em quem insiste, de repente, numa visão contrária àquilo que você está vendo em relação ao que a Bíblia te diz, aquilo que a Bíblia ensina para você como verdade, como forma de viver e de se preparar para o reino de Deus, né? Então, haveria muitos escândalos que iriam acontecer, né? E estão acontecendo, né? Em todos os sentidos e em especial no meio cristão. Então, irmãos, a gente percebe então que essa batalha, né? E a gente voltando um pouquinho lá para o texto do Apocalipse, falando sobre o Armagedon. O Armagedon, ela é uma palavra que eu acredito que alguns irmãos já tenham estudado um pouquinho, conhecimento disso. Ela vem a origem dela do termo de Megido, né? Que era uma colina lá em Israel, importante daquela região, e foi importante na história, né? Principalmente do povo de Deus. Ali existiram batalhas, ali ocorreram batalhas, ali morreram reis de Israel, né? E era um lugar estratégico para o controle comercial daquela região, né? Onde se passava as caravanas de comércio, que faziam comércio daquele local, e era importante ter o domínio daquele território ali, daquele local ali, para ter o controle desse comércio e também ter o controle social, ter o controle das pessoas que viviam. Então, veja, irmãos, Armagedon, na verdade, é um local aonde se trava uma batalha. Não é o que está descrito lá em Apocalipse? Esse mesmo local que é descrito como Armagedon, lá no livro do Apocalipse, né? O apóstolo, nós lemos na outra carta, que ele fala de uma batalha nas regiões celestes. Que regiões celestes seriam essas? Essa batalha espiritual que nós travamos. Onde seria essa região? É um local. É onde se trava também uma batalha, né? Por quê? Por que a batalha do Armagedon seria, então, ela diferente? Seria, então, ela diferente dessa outra batalha descrita lá, por exemplo, no livro de Efésios, né, que nós lemos, nas regiões celestiais, esse local, né?
a gente percebe, irmãos, que a Bíblia ela fala de vários assuntos usando terminologias diferentes, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala de salvação, e a gente estava falando aqui no campo espiritual, há uma polarização e não há um meio termo. Se você for analisar bem a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, todo tempo, ele fala salvos e perdidos, filhos de Deus, filhos da perdição, né? Fala a igreja de Deus, né? Os servos de Deus e os servos de Satanás. Você não tem um meio termo. Deus está lidando com uma situação. E essa situação é, de um lado, Deus e aqueles que o servem, aqueles que o amam, aqueles que lhe obedecem. Do outro lado, aqueles que querem ter o domínio de si mesmo, se autogovernarem, serem reis de si mesmos, né? Ou seja, não querem entregar o domínio da sua vida a outra pessoa. São reis de si mesmos, né? São aqueles que querem sou eu que determino a minha vida. Ele não quer entregar o seu destino da sua vida a ninguém. Então, ele é Deus de si mesmo. Não é o que está escrito ali em Tessalonicenses? Voltando lá para Tessalonicenses, os irmãos vão ver aqui. Eu vou pedir que o irmão Ricardinho me sinalize quando faltar pelo menos uns 10 minutinhos para acabar, porque eu não quero me estender e cansar os irmãos. Eu estou dando uma visão geral desses textos para os irmãos depois analisarem, né, e fazerem essa reflexão que eu estou fazendo, para os irmãos entenderem que está se falando de uma mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, vamos lá. Lá em Tessalonicenses, como a gente viu, voltando lá para Tessalonicenses, deixa eu achar aqui, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Veja, porque isto não acontecerá sem que primeiro, 2, versículos 3, diz que ninguém vos engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmãos, a palavra homem aqui, por que ela não poderia ser entendida no sentido genérico? Não está escrito lá em Gênesis que Deus fez o homem, né? Macho e fêmea, utilizando então a expressão homem para tanto homem quanto mulher, de uma maneira genérica. Venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E, relembrando um pouquinho a mensagem que eu fiz no passado para os irmãos, anterior, né? A Bíblia fala que Judas foi chamado de o filho da perdição. Temos, então, mais de um filho da perdição? Esse aqui seria alguém, um filho da perdição especial? Lembra, irmãos, que a gente está falando de salvos e perdidos. Igreja de Deus e a igreja que não serve a Deus. O mundo, né? Os que são do mundo e os que não são do mundo. Os que são da luz e os que não são da luz. Eu não vejo, irmãos, uma exceção. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus, quando diz lá, por exemplo, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele tá tratando o mundo de uma forma global. Cada ser humano, embora seja individualmente importante para Deus, mas no aspecto salvífico, no aspecto da mensagem de salvação, o mundo se divide em duas classes. E não existe alguém diferente. Todos estamos dentro desse contexto de salvação ou de perdição. Então, para que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, no momento oportuno. Quando é que isso vai acontecer, irmão? Quando é que pode... Veja que lá na batalha do Apocalipse é a mesma situação. E quando, lá no livro de Efésios, fala da mesma coisa, de uma batalha que trava num local onde ninguém tem acesso, apenas Deus. E você, e eu. Somos nós que temos o conhecimento desta batalha. Ninguém pode agora, nesse momento, dizer o Milton está salvo e o Milton está perdido. Ninguém agora, nesse momento, pode dizer que o irmão Ricardinho, o irmão Marinho, seja qual irmão,
ou qualquer outra pessoa esteja salvo ou perdido, porque não foi revelado o homem da perdição, o homem que está perdido, ou aquele que está salvo. Isso será revelado apenas quando está escrito aqui, irmãos. Somente quando Jesus voltar. O homem, aquele que se levanta contra Deus e que tudo que se chama Deus é objeto de culto. Alguém está pensando aqui, né? Muitos acham, né, que essa pessoa, né, seria, vamos dizer assim, alguém, um ser que vai se levantar contra Deus e querer se colocar no lugar de Deus. Mas, irmãos, quem faz isso somos nós mesmos. Nós nos colocamos no lugar de Deus quando nós resolvemos fazer a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. Eu estou dizendo para Deus que eu sou Deus de mim mesmo. Percebe, irmãos? Ninguém pode assentar no trono do meu coração a não ser Deus ou eu mesmo. Ou alguma coisa que eu queira colocar aqui no lugar de Deus. Qualquer outra coisa. Percebe, irmãos? Como que a mensagem ela é muito mais profunda, ela é muito mais abrangente do que uma forma que algumas pessoas estão tentando entender a Bíblia. Alguns irmãos estão esperando aí se manifestar o homem do pecado para e agora sim apareceu o anticristo. Está ali, se revelou fazendo sinais. Mas que sinais, irmãos? Que sinais são esses? Vamos para a Bíblia, irmãos? Apocalipse, voltar lá para o texto de Apocalipse que fala da Batalha do Armagedon. Então, irmãos, Armagedon, Megido, local de estratégia. Qual é o local de estratégia onde a batalha se trava? É na mente do ser humano. É na mente, é no coração. Aqui é a grande batalha. A batalha final está sendo travada aqui, na sua mente, na minha mente. Essa é a batalha do Armagedon. Porque é a batalha que vai definir, a batalha final que define se você estará salvo ou não. Se eu estarei salvo ou não. E só na volta de Jesus, é o que o Apocalipse fala, né? Apocalipse capítulo 16, né? Para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que dia é esse? Os irmãos estão esperando um dia especial. Haverá um dia, com certeza, que Jesus há de voltar. Não tenho a menor sombra de dúvida, não estou negando isso, muito pelo contrário. Esse é o dia em que vai ser revelado os salvos e os perdidos. Nesse contexto, irmão, está aí, ó, Hitler, todos esses personagens que travaram grandes guerras, batalhas, fizeram atrocidades pelo mundo afora. Tá eu, tá você. Porque independente de qualquer coisa, irmãos, todos somos seres humanos. Aí os irmãos falam, poxa, mas quer comparar o Hitler, as atrocidades que ele cometeu comigo? Irmãos, mas no final só existe dois destinos. A recompensa para os salvos e a destruição para os ímpios. Simples, irmãos. Simples. Não existe. Não existe um meio termo aí. Lembra? Nós falamos? Então, veja. Olha que coisa interessante. Eles se juntaram num lugar em hebraico chamado Armagedon para essa batalha. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vou falar só um pouquinho aqui para os irmãos sobre isso, que eu achei interessante, né? Espíritos que saem da boca. O que sai da boca, irmãos? Sai o ar, né? Por isso o termo espírito. E a palavra espírito, que a gente sabe, né? Quem estudou um pouquinho mais a Bíblia, em termos gramaticais, sabe que a palavra espírito ela é derivada da palavra ruach, e que essa palavra ruach significa ar, sopro.
né? E ela também foi traduzida de outras formas dentro da própria Bíblia. E essa palavra roach ela foi traduzida para o grego como a palavra pneuma, também significa ar, né? Vento, e assim por diante. Mas ela fala aqui, né? O que sai da boca, espírito. E Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse isso. Então sai da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, espíritos, na verdade, são o quê? Palavras. Palavras. Mensagens. E essas mensagens, elas são semelhantes a rãs. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que ele usou esse termo rã? E aí eu comecei a pensar um pouquinho, irmão Ricardo, por favor, não esquece de me lembrar aí dos 10 minutinhos que faltam, senão para mim não estender muito, né? A rã. Os irmãos já pararam para pensar, por que rã? Né? Por que fala que essas palavras são semelhantes a rã? Né? A rã, irmão, é um animal, né? Um bicho, né? Vamos dizer assim, um animal. De que hábitos? Quais são os hábitos da rã? A primeira coisa que é interessante, né? Que a rã, para se alimentar, ela usa o quê? Ela usa o quê? A língua, né? Interessante, né? Para pegar a sua presa, a rã usa a língua. Olha que coisa interessante, né? 3 espíritos semelhantes à rã, né? E a rã é um animal que o habitat dele não é um habitat limpinho, né? A gente não costuma encontrar rãs em lugares bastante limpinhos. A gente costuma encontrar rãs em lugares o quê? Sujos, né? Dentro de brejos, de pântanos. E a coisa mais interessante também é que a rã é um animal, um bicho de hábitos noturnos ou diurnos. Você costuma encontrar a rã frequentemente mais de dia ou à noite? Perceberam, irmãos, que coisa interessante como a Bíblia ela é fantástica e o simbolismo que ela tem? Esses espíritos são semelhantes a rãs porque eles têm essas características da rã. Ela ataca com a língua para pegar a presa. Ela é das trevas. Ela é da noite. E é suja. É de um ambiente sujo. É de engano. Que coisa fantástica, né? E 3 espíritos imundos, ou seja, um sai da boca do dragão, um da boca da besta e um da boca do falso profeta. Numa outra oportunidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses espíritos, que eles são operadores de sinais, palavras que operam sinais. Que sinais seriam esses, irmãos? A Bíblia fala de diversos sinais. E todos eles, né? Muitos que foram dados para o despertamento. Outros, contudo, foram dados, como diz aqui, para enganar, como a gente leu lá no texto de Tessalonicenses, enfim, de Efésios, a gente vai perceber isso. Né? Então, o que disse o dragão, por exemplo, né? A Bíblia fala quem é o dragão, né? Isso aí eu não preciso nem mencionar para os irmãos, porque os irmãos estão cansados de saber que quando a Bíblia fala e usa o dragão como um símbolo, ele usa o símbolo para definir o dragão como o inimigo, né? O inimigo do governo de Deus, o inimigo nosso, consequentemente, o inimigo daqueles que querem pautar a sua vida segundo a vontade divina, segundo a vontade de Deus, as ordens celestiais. Então, o que o dragão, as primeiras palavras ditas pelo dragão através da serpente? Certamente não morrerás. Começou aí, irmãos, né? E hoje, milhões e milhares de pessoas acreditam que elas continuam existindo, mesmo que elas tenham uma morte física. Esse é um dos principais enganos
é dar ao homem a ideia de que ele pode ter em si mesmo algum tipo de vida por si só, em si mesmo, como disse Jesus que tinha dado por Deus a ele. A vida que ele teve em si mesmo não foi dele, de si mesmo, mas alguma coisa que Deus deu a ele ter esse direito. Então, irmãos, essa foi uma das principais, né, mensagens, né, que o dragão, vamos dizer assim, né, ele sugestiona no Armagedon. Armagedon, irmãos, estamos dizendo aqui, colocando o Armagedon como um campo, um lugar, uma região onde se trava a batalha. Embora alguns vejam esse texto de Apocalipse como uma batalha final, onde Jesus vai voltar, né, montado como até na figura da chamada aí parece um cavaleiro, né, um cavalo branco. Aquilo ali é uma figura, irmãos. Jesus não vai voltar. Pelo menos eu acredito assim, posso estar enganado, eu não sou o dono da verdade, mas Jesus não deve voltar em cima de um cavalo. Aquilo ali é um símbolo, uma figura de linguagem. Eu entendo assim dessa forma, né? Posso estar enganado, mas eu entendo assim. Jesus vai voltar, né? E certamente para estabelecer um ponto final na história de pecado, de tragédia dessa humanidade. E aí sim revelar, né, aos reis, quem são os reis dessa terra, que foi ajuntado nesse campo de batalha aí. Quem é que está nesse campo de batalha, os reis dessa terra? Todos aqueles, né, que se colocam nessa situação, que são reis de si mesmo, né? Alguns podem até imaginar, mas são os reis, os governantes, os presidentes dos países. Seriam, de fato, irmãos? A mensagem seria dizendo que se levantariam esses reis, né? Hitler vai se levantar em algum momento, né? Mussolini e tantos outros, os faraós do passado, né? Vão se levantar, ou de hoje, né? Os presidenciáveis de hoje, os homens de hoje que governam o mundo hoje, eles serão ajuntados em um determinado lugar para ter uma batalha contra. Irmão, quando eu penso assim, eu fico até. Desculpa, eu até acredito que alguns irmãos pensem assim, né? Mas na minha visão, irmãos, espiritual, chega a ser engraçado, porque quem pode pelejar contra Deus, irmãos? Loucura acreditar que o ser humano possa ter esse entendimento, essa capacidade que ele é capaz de travar uma batalha contra Deus. Uma batalha literal, vamos dizer assim, né? De guerra com armas, de alguma forma. Essa batalha, irmãos, ela é no campo espiritual. E ela está se travando agora, comigo e com você. Ela está se travando agora comigo e com você. Deus já está juntando no Armagedon aqueles que se opõem ao seu governo, alguns que estão, né, agora indecisos, não sabem se entregam a sua vida ao governo de Deus, ou se governam eles a si mesmos, ou se entregam o governo da sua vida a outra coisa qualquer. Né? Pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser o trabalho, seu trabalho pessoal, seus estudos, tudo aquilo que você coloca como prioridade acima de Deus. Aquilo se torna o seu Deus. Aonde o homem coloca o seu coração, o tesouro, né? Jesus disse, né? Ali está o seu coração. Então, irmãos, essa batalha, né? Como a gente acabou de mencionar aí, ela está sendo travada. E a gente tem todos esses elementos aqui, né? Nesses textos que a gente acabou de ler, que os irmãos depois leiam com mais cuidado, analisem versos comparando um texto com outro, coisas espirituais com coisas espirituais, como dissemos lá no início.
né? E os irmãos vão perceber que a similaridade é perfeita para mim, no meu entendimento, né? E eu volto a afirmar, não sou o dono da verdade, mas é a forma como eu enxergo, irmãos. Porque quando eu vejo a Bíblia num todo, né? E não isoladamente, textos isoladamente um do outro, porque eu vejo a Bíblia como uma corrente, irmãos, de ensinamento, de verdade perfeita. Um elo, um texto complementando o outro, mas dentro da mesma verdade. A verdade é uma corrente, um elo perfeito. E eu vejo isso com uma nitidez, uma clareza muito grande. Eu vejo assim, irmãos. Né? E a cada dia mais que a gente busca um entendimento espiritual, uma visão espiritual, ler a Bíblia com essa visão, as coisas ficam cada vez, para mim, na minha maneira, mais claras de se compreenderem e mais simples de se entenderem. Mais claras e mais simples. Então, irmão, se alguém aí está esperando um acontecimento, um evento, eu sugiro que o irmão busque um pouquinho mais, porque o momento de se preparar não está no futuro. Não espere, irmãos, aparecer o anticristo, porque João disse que muitos anticristos, filhinhos, muitos anticristos já estão agindo. Porque, na verdade, o anticristo é aquele que se opõe a Cristo. E eu, como eu disse na mensagem passada, quando nós rejeitamos os ensinos de Cristo e nos colocamos e passamos a fazer a nossa própria vontade, nós estamos nos opondo a Cristo. Não precisa ninguém sair por aí dizendo que ele é o anticristo. E lembre-se que esses espíritos que saem da boca, eles saem para enganar. Essa é a estratégia de batalha. É nisso que nós temos que estar ligados. Qual é a estratégia do inimigo? Qual é a estratégia dele para nos colocar ao lado dele e não ao lado de Deus? E não ao lado da verdade? É o engano, é a mentira, é a falsidade, né? E ele vai usar, obviamente, muitas estratégias. Irmãos, as igrejas, eu vejo muitas igrejas hoje aí, né? A televisão, a maior parte dos canais, principalmente canais abertos, que eu às vezes passo de um canal para o outro para tentar ver se encontro alguma coisa ainda que preste na TV, né? Que é difícil, né? Mas a gente precisa estar informado de alguma forma em algumas coisas. Então a gente busca então encontrar algumas informações. A gente precisa peneirar, lógico, as boas informações, inclusive em qualquer meio, seja na internet, seja na TV, seja no rádio, né? Seja com as pessoas. A gente sempre tem que abalizar aquilo que a gente está vendo à luz da palavra de Deus, para ver se a gente não está entrando numa emboscada. Né? E, consequentemente, dessa forma, estar preparado. Por isso que o apóstolo fala para a gente usar a armadura de Deus. Não foi isso? A armadura de Deus? Ele descreve a armadura de Deus, né? Escudo da fé, né? A espada que é a palavra. Então, a gente precisa, nesse momento, agora, nos estar munindo desses instrumentos, apegados à palavra, né? À fé, né? Para que a gente possa resistir ao diabo, como diz o texto da Bíblia, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente precisa estar munido disso agora, de fé, irmãos. Apesar da Bíblia dizer que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, esse é o momento em que não podemos deixar o amor esfriar em nosso coração. Nós estamos caminhando para o final da batalha. Não é a batalha final, é o final da batalha. O Armagedon é o final da batalha, não é a batalha final, irmãos.
é o final da batalha. Porque essa batalha, ela começou no céu e vem se arrastando até hoje, até os nossos dias. E ela se trava nas regiões celestes, que a Bíblia pode chamar de Armagedon, regiões celestes, em outros, ou de alguma outra forma, que talvez os irmãos até saibam, e eu ainda não tenha visto aqui na Bíblia, mas com certeza agora os irmãos vão passar a ler os textos da Bíblia quando se fala disso, do Armagedon. Os irmãos vão passar agora a olhar os textos de uma maneira um pouquinho diferente, né? Lembrar do que o irmão Milton falou, né? Que não há meio termo no campo da batalha, no campo espiritual não há meio termo. Não existe mornidão, não há espaço para uma meia salvação, né? Então é sempre assim, irmãos. Servos de Deus ou servos de Satanás. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Lembram? As virgens prudentes e as virgens loucas. Os irmãos vão ver sempre assim. E o evangelho da salvação, ele é um evangelho que, embora ele atinja cada indivíduo, ele é uma mensagem global. Ele é para a humanidade. Deus trata com a humanidade e trata cada indivíduo pessoalmente. Mas a mensagem da salvação, ela é uma mensagem geral. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, não amou apenas uma pessoa. Deus amou o mundo, a humanidade. Quando fala mundo, fala Deus amou a humanidade. E eu pergunto, todos esses, infelizmente, que a gente sabe que cometeram as piores atrocidades, não fazem parte da humanidade, a gente até quer acreditar, né, que não sejam pessoas como nós, seres humanos, capazes de fazer coisas terríveis, como esses homens do passado, e até hoje temos visto em nosso meio pessoas cometendo barbáries e barbáries. Mas é difícil até aceitar que Deus ame essas pessoas, mas Deus ama, irmãos. Deus ama todas essas pessoas. E o desejo de Deus é que todos eles, eu e você, e todos esses, fossem salvos. Sejam salvos. Sejam salvos. Irmãos, não vou me estender mais aqui. Acho que eu tentei falar de uma maneira um pouco mais genérica. Tem muita coisa que eu poderia estar comentando aqui com os irmãos, mas eu gostaria de finalizar com uma ilustração, um vídeo que eu vi. Acho que os irmãos também já devem ter visto esse vídeo, que fala sobre a história da canção dos expedicionários. O Brasil ele participou, né, de uma das guerras mundiais, né, e essa canção hoje ela tem sido relembrada aí, na internet tem alguns vídeos falando da história dessa canção dos expedicionários, que fala, que diz que quem é você, se tornou até o hino, esse hino, né? Diz quem é você e de onde você vem, né? E conta-se a história, né? Eu não sei ela exatamente em detalhes, vou tentar resumir aqui, que os expedicionários brasileiros, né? Soldados brasileiros que participaram dessa guerra, eles foram convocados a dominar, a participar de uma batalha nos Alpes italianos, né? E eles precisavam tomar um local também estratégico, importante para a conquista territorial e a vitória, um lugar chamado Monte Castelo. E era um período de frio, e a Itália, né, eu nunca tive a oportunidade de ir na Itália, né, não sei se teria essa oportunidade, mas dizem que faz muito frio lá, na época do inverno. E o exército nazista estava no topo desse Monte Castelo. E já tinham ocorrido diversas tentativas de se tomar esse Monte Castelo, porque ele era importante ser conquistado para a conquista de toda a batalha.
Exércitos franceses já tinham tentado, não conseguiram, inclusive os ingleses, né? Os Estados Unidos já tinham tentado. E conta-se, eu não sei se é verdade assim, eu estou contando um pouco do que eu ouvi da história, né? Mas eu achei interessante, né? Que o Exército Brasileiro já havia feito umas 4 tentativas, e na última tentativa, na 5ª tentativa, os brasileiros estavam subindo e o general, o comandante daqueles homens havia falado que eles tinham que tomar aquilo lá, tinham que subir. Iriam fazer então essa última tentativa. E aqueles homens estavam ali, muitos deles não sabiam por que estavam lutando ali, né? E eles estavam ali naquela luta ali para tentar conquistar aquele lugar, e subiram aquilo, e era um frio de lascar. E quem conta a história diz que enquanto eles subiam, a bala descia e eles só ouviam o grito depois dos unidos da bala, porque a bala passava primeiro que o som, é mais rápido que o som. E aí, eles subindo aquele monte, o Monte Castelo, para tentar tomar esse lugar, né? Dominar esse lugar, conquistar esse lugar, era uma missão insana, né? Suicida. E alguns começaram a conversar, perguntar um para o outro, né? Enquanto se rastejavam com o cotovelo no chão, algum soldado ali perguntou para o outro: de onde você é? E ele falou: eu sou de tal lugar. Ah, eu sou de tal lugar. Eu vim assim, assim, assado. E começavam a conversar. E começavam enquanto subiam o monte para tentar conquistar, falar de onde eles tinham vindo. Conversar de onde eles tinham vindo. Até que, né, eles perceberam, né, a história conta que eles, dominados pelo desejo de retornar para o lugar, porque o que eles queriam mais naquele momento era voltar de onde eles tinham saído, do lugar de onde eles tinham saído, da terra da onde eles tinham saído. E isso foi o que os motivou a se entregarem totalmente, porque o que eles mais queriam era voltar para casa. De onde nós saímos, irmãos? Os irmãos têm noção de onde nós viemos? Nós viemos de um paraíso. Nós viemos de um lugar onde não existe dor, onde não existia morte, onde não existia sofrimento. Nós somos de lá. Nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Definitivamente, eu não pertenço a esse mundo. Eu quero muito voltar para minha terra natal, paraíso, aquele que Deus criou lá no jardim do Éden. E eu espero que esse desejo que eu tenho esteja no coração de cada um dos irmãos, a fim de que nós possamos dar tudo de melhor que nós pudermos dar para vencermos a batalha e retornarmos ao paraíso que Deus criou, que é o nosso lugar. Eu vou finalizar aqui. Esse é meu desejo e minha oração para você, para a minha vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.